Vamos abrir as Bíblias, Hebreus capítulo 11, nós vamos ler até o verso 16. Com esta reflexão nesta manhã, então, nós estamos fechando a série de mensagens Heróis da Fé, que nós começamos no final de dezembro e finalizando aqui hoje, então, essa galeria que nós escolhemos. Vamos ler a palavra do Senhor, sentado mesmo, abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta durante o estudo, a meditação da palavra do Senhor nesta manhã. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado por Deus. Não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Vamos falar juntos esse versículo? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, aquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como as areias da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Uma pergunta para você nesta manhã: você envergonha a Deus pela sua fé? Como é a sua fé com Deus? A sua fé e a sua caminhada de fé tem sido uma caminhada que, vamos dizer assim, enche os olhos de Deus? Faz Deus se agradar das suas decisões, da sua caminhada, das suas escolhas? Ou você envergonha a Deus? Oremos.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, ó Deus, diante da Tua santa palavra, Pai, lida nesta hora, nós queremos Te agradecer pela liberdade que temos. E nesta hora, ó Deus, rogamos, ó Deus, por aqueles irmãos que estão em terras tão longínquas e não têm este privilégio, Senhor, de ter essa liberdade. Que nesta manhã nós possamos, ó Deus, compreender este privilégio e atentar, ó Deus, para aquilo que Tu tens preparado para nós à luz da Tua palavra. Guia-nos neste estudo, orienta-nos, ó Deus, ao Teu propósito, ao Teu querer, que nossas mentes e corações se rendam verdadeiramente ao Senhor nesta manhã. É assim que eu lhe rogo, ó Deus, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, Hebreus 11, para mim, é um dos grandes desafios inspiracionais da vida. Hebreus 11 deveria ser uma leitura obrigatória para todo cristão, para refletir sobre como é a sua peregrinação diante de Deus. Hebreus 11 nos conta a história dos homens que viveram pela fé em obediência a Deus, homens que ultrapassaram o seu tempo, homens que deixaram um legado registrado para toda a humanidade da fé que eles têm com Deus. E isso então deveria não apenas encher os nossos olhos, mas deveria também nos motivar a uma decisão, a uma caminhada, a um compromisso cada vez mais efetivo. Ao estudar esse texto nesta manhã, eu tenho um objetivo muito claro, de que você e eu possamos sair daqui com o desejo de pertencer a uma galeria de fé, a uma galeria de fé da nossa família, a uma galeria de fé da nossa igreja, a uma galeria de fé do nosso tempo. Que nós não sejamos simplesmente meros espectadores, que estão à toa na vida, vendo a banda passar diante de nós, e nós não estamos agindo com nada, e nós não estamos fazendo com nada. Nós precisamos, como cristãos, e principalmente cristãos de uma cultura latina, brasileira, romper essa apatia generalizada a qual vivemos. Nós somos ensinados desde cedo a entender que nós não podemos ser protagonistas da nossa história. E infelizmente isso invade as igrejas. Nós não somos protagonistas da nossa história de fé. Nós não entendemos isso, e não entendemos da nossa responsabilidade de legado de fé, e da nossa responsabilidade em dizer, proclamar, viver e representar a Cristo Jesus. Hebreus 11 nos fala de homens que arriscaram suas vidas por um chamado, por um propósito, e o texto que nós lemos falam que eles não lutaram simplesmente pelo vil metal da terra. Eles não estavam construindo a vida deles pela terra, eles estavam construindo por uma pátria maior, que é a pátria celestial. Pelo que você está lutando todos os dias na sua vida? Pelo que você está construindo todos os dias na sua vida? Você está dentro dessa roda, dessa corrida do vil metal, de pagar os teus boletos, de tentar fazer uma viagem, de tentar fazer alguma coisa? Ou você está construindo de fato o reino de Deus sobre a terra, para que o céu seja povoado com as pessoas que viram em você uma fé verdadeira em Cristo Jesus? O mundo hoje precisa, queridos irmãos, não de grandes políticos, não de grandes pessoas que fazem grandes obras neste mundo. O mundo precisa de santos. O mundo precisa de homens e mulheres de fé. O que a sua família mais precisa não é da próxima viagem. O que a sua família mais precisa é que você seja o agente gerador de fé no seu lar. É isso que a sua família mais precisa. É isso que os seus filhos mais precisam. Que você seja essa pessoa que vive por projetos maiores.
que vive para o reino de Deus, que busca em primeiro lugar o reino de Deus, que ame a Deus sobre todas as coisas, e vive para Ele, que você se debruça pela palavra dEle, que você o busca intensamente, que você obedece a Deus obstinadamente, como Noé assim obedeceu, como Abraão obedeceu, como Enoque andou com Deus. Muitas das vezes nós estamos buscando referenciais errados, queridos. Nós não estamos buscando os referenciais da palavra. Nesta manhã nós temos esse desafio de entender como nós podemos nos tornar gigantes espirituais, homens e mulheres de fé. A primeira lição que esse texto diz aqui é que a fé vê além das circunstâncias. Fala comigo. A fé vê além das circunstâncias. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Abraão recebe a visita e recebe um chamado, no meio ali a sarça queima e diz para ele: sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele então obedece ao que Deus falou com ele. Se você fosse amigo de Abraão, você falaria o que para ele? Vamos ver se você é uma pessoa de fé. Você falaria por quê para ele? Você está louco? Você bebeu? Você está mexendo com droga? Você vai sair da sua terra para ir para um lugar onde você não sabe? E foi isso que ele fez. Porque a fé é a prova das coisas que não vemos. E assim ele o fez. E ele seguiu a caminhada. E Noé? O que você falaria para Noé? Começa a construir uma arca. As pessoas estão passando do lado falando assim: o que é isso que está fazendo aí, ô Noé? Estou construindo um barco, no meio do deserto. Nem barco existia. Nem barco existia. É a primeira embarcação a ser criada na história da humanidade, é a embarcação de Noé. O que você chegaria e falaria para sua esposa, depois de ter passado a tarde, visto Noé, o que você falaria para sua esposa? O Noé ficou doido. Tem que internar o Noé. Olha que maluquice. E ele leva 100 anos para construir esse negócio. 100 anos. E tem gente que estava falando para mim: ô pastor, eu estou orando, as coisas não estão acontecendo. Eu pergunto: quanto tempo você está orando? Um mês. Ô meu irmão, Noé levou 100 anos para ver a chuva. Nem chuva ele tinha visto ainda. 100 anos para ver a chuva. A fé vê além das circunstâncias. Fala comigo. A fé vê além das circunstâncias. Martinho Lutero fala que a fé é um salto no escuro, mas nunca na ausência de Deus. Amém? Eles pularam no escuro, mas eles sabiam que no outro lado haveria os braços de Deus. Amém? O lugar mais seguro para se estar no centro da vontade de Deus. Fala comigo. O lugar mais seguro para se estar é na vontade de Deus. Viva pela vontade de Deus. Seja um homem de fé, uma mulher de fé neste ano e confie verdadeiramente. Nós não entendemos o que iremos atravessar, o que vai acontecer. Se alguém virar e falar alguma coisa para você que não seja o Senhor, rejeite, mas confie no Senhor. Porque andar com fé não é seguir a lógica humana. Andar por fé é seguir uma experiência pessoal com o Deus vivo.
A palavra fé aparece 240 vezes na Bíblia e ela mostra que é o fundamento da vida desses homens e daqueles que querem marcar a experiência de suas vidas ao longo da história humana. Então, querido irmão e querida irmã, a gente precisa ser homens e mulheres de fé, amém? Então, o que você fala para os seus filhos? Você é aquele que aumenta a fé do filho ou aquele que destrói a fé do seu filho? Como que a gente destrói a fé do nosso filho? Quando a gente substitui Deus. Quando a gente não coloca Deus como prioridade no nosso lar. Quando a gente não se esforça em viver o exemplo da palavra de Deus em nossa casa, em nosso lar. Queridos irmãos e queridas irmãs, saiba que o mundo precisa de homens e mulheres de fé. A segunda lição desse texto nos fala que a verdadeira fé produz obediência. Verso 8: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Mas pela fé ele obedeceu. Fala comigo, pela fé ele obedeceu. Então a verdadeira fé gera obediência. Obediência a quem? A homens? Não, gera a palavra de Deus, a Deus, amém, irmãos? Agora, como que você vai obedecer a Deus se você não lê a Bíblia? Como que você vai obedecer a Deus se você pega no seu celular? Vou falar para você fazer isso agora, não. Nem para você mostrar para o teu vizinho do lado aí. Mas o Google mostra quanto tempo você fica em cada aplicativo na sua semana. Será que a gente vai ter aqui alguém aqui que tem mais tempo na Bíblia do que no TikTok, no Instagram, para nós que é da geração mais antiga, no Facebook, no YouTube? E aí? Como que a gente vai obedecer se a gente não conhece a palavra? Como que a gente vai andar se a gente fala que acredita em Deus, mas não busca um relacionamento, uma intimidade com Deus? Como que a gente vai ouvir a Deus se nós, de fato, a gente falar, eu quero ouvir a Deus, mas eu não separo um tempo para ouvir a Deus? John Stott fala, a fé que não leva à obediência não é verdadeira fé. Por isso que muitas vezes a gente não quer ler a Bíblia. E por isso que muitas vezes nós estamos cedendo espaço às coisas deste mundo. Se você fala que acredita em Deus, você precisa se submeter à lei de Deus, ao propósito de Deus, à vontade de Deus, ao querer de Deus, ao senhorio do Senhor. Porque não adianta falar, eu amo a Deus, mas perdoa. Não vou perdoar. Você fala, eu amo a Deus, mas vai lá, cede um pouquinho. Não vou ceder. Ama a Deus, mas eu não gosto de fulano. Mas Deus está falando que você tem que amar o próximo. Eu não gosto de ciclano, não vou me envolver com isso. Mas Deus está falando que você tem que servir na obra do Senhor, que você tem que contribuir na obra do Senhor, que você tem que ajudar na obra do Senhor, que você não pode viver uma vida na avareza, que você não pode viver uma vida na luxúria, você não pode viver uma vida no pecado, você tem que viver uma vida em santidade para com o Senhor. A verdadeira fé nos leva à obediência. A verdadeira fé nos leva a querer obedecer ao Senhor, a ouvir e a responder como o pequeno jovem Samuel respondeu, fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Vamos falar juntos? Fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Porque é só quando a gente tiver os nossos ouvidos treinados para ouvir a voz de Deus, quando nós queremos ouvir a voz de Deus, tivermos a intimidade com esta palavra, gastar tempo com esta palavra.
Um irmão perguntou: pastor, por que o senhor não manda áudio? Grava uma oração, manda para a gente, isso vai ajudar a gente e tal. Eu até, de vez em quando, eu fiz isso uma época, daí Deus me incomodou. Sabe o que Deus falou para mim assim? Cara, você está criando um bando de crente preguiçoso. Crente que quer ficar dependente dos outros. Eu não quero isso, Carlos. Eu quero que os crentes verdadeiramente me louvem, me adorem, me busquem, me achem. Porque buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Eu posso desejar isso profundamente na tua vida, e realmente eu desejo isso, eu quero isso, verdadeiramente eu quero isso. Deus me acorda às madrugadas e eu vou orar e eu peço: Senhor, que eu seja um instrumento do Senhor para produzir fé no coração das pessoas, para produzir realmente uma transformação na vida dessas pessoas, para que elas realmente experimentem da tua rica paz, do teu rico amor, do teu poder maravilhoso, da tua graça excelente, que confiem verdadeiramente e descansem em ti. Mas se você não quiser, nada irá acontecer na sua vida. Se você não quiser obedecer, como esses homens tomaram a decisão de obedecer, nada irá acontecer na sua vida. Você só vai aprender a ver milagres quando você começar a buscar a Deus verdadeiramente. Amém? Então busque. Ninguém vai se atrasar para ter uma reunião para fechar um grande negócio. Não é verdade? Ninguém vai se atrasar. Vai ter um grande negócio. Ninguém vai ligar para adiar. Não, eu quero. Ninguém vai atrasar, vai adiar um grande negócio. Mas para assumir um compromisso com Deus, amanhã eu vou, amanhã eu oro, amanhã eu leio a Bíblia. Não, querido irmão. Se você realmente deseja o Senhor, tome a decisão de segui-lo. Abraão, quando chamado, obedeceu. A verdadeira fé produz obediência. Terceira lição desse texto: a verdadeira fé supera as dificuldades. Oh, queridos irmãos, olha que coisa maravilhosa esse texto. Vira a página da sua Bíblia e veja esses próximos versos com bastante atenção, a partir do verso 32. Olha que coisa linda esse texto. Eu espero que essa leitura agora desse texto venha inspirar o seu coração. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, aguardaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos em pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas.
Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para eles, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Glória a Deus, irmãos. Que coisa linda, estremece a minha vida, me desafia esse texto. Há uma verdadeira fé, há uma fé que não esmurece, há uma fé que não se enfraquece, há uma fé que se levanta uma posição de um lado, outra do outro, outra do outro, outra do outro. Você olha para frente e não vê solução, mas você olha para o alto, e do alto vem a tua solução. Glória a Deus, irmãos, porque é do alto que virá. Não adianta você querer olhar para este mundo e encontrar outra solução que não seja a que está na palavra de Deus. A verdadeira fé supera as dificuldades, amém, irmãos? Fala comigo, a verdadeira fé supera as dificuldades. Não tem uma fé de coitadinho, não. Não tem uma fé de mendigo, não. Tem uma fé verdadeira com o Senhor. Uma fé que sabe que pode entrar dentro da cova dos leões, que o Senhor te guardará. Uma fé que sabe que pode entrar na fogueira mais forte do mundo, e sabe que nenhum pelo seu será tocado pela labareda de fogo, porque o Senhor te guardará. Amém, irmãos? Como eu tenho visto crentes com a fé fraca, como eu tenho visto crentes que não honram o que Cristo fez na cruz do Calvário, como eu tenho visto homens e mulheres que qualquer coisa estão esmorecidos, estão deixando de orar, estão deixando de ler a palavra, estão trocando de igreja, estão indo daqui para lá. Não, 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 não. A nossa fé precisa ser uma fé verdadeira com o Senhor, como é essa fé desses homens e mulheres de Deus. Somente aquele que crê e obedece e se torna obediente a Deus experimentará essa fé sobre qualquer dificuldade na sua vida. Amém, irmãos? Sabe aonde eu conheci mais sobre fé? Sabe aonde eu aprendi mais sobre fé? No Hospital Araújo Jorge. Com crianças de 9 anos, que consolavam seus pais, dizendo: Jesus está vindo me buscar, e vocês vão ficar bem. Com homens consolando suas mães, suas esposas, seus filhos, dizendo: a minha missão está feita, e vocês vão seguir, e o Senhor Jesus fortalecerá vocês. Por que, igreja? Por que uma fé tão fraca? Por que, igreja, uma fé tão desobediente? Por que uma fé procrastinadora? Por que uma fé tão diminuta? Não, não, querida igreja. Jesus veio, morreu nesta cruz para nos dizer: olha para mim, mantenha os teus olhos fixos em mim. Porque todas as vezes que você olhar para Cristo, você pode ter certeza que Ele te socorrerá.
Todas as vezes que você olhar para Cristo, você saberá que Ele enfrentou todo o gosto amargo que eu e você deveríamos experimentar. Ele experimentou e levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades da alma e da vida, para nos dar a verdadeira esperança. Você quer ter uma fé verdadeira? Você realmente quer ter uma fé verdadeira? Olhe para Cristo. Não tire os seus olhos de Cristo. Por isso que todos os meses nós celebramos a ceia do Senhor, para que você olhe para esta mesa e se lembre: Cristo morreu em meu lugar, para me dar o Santo Espírito. Amém, irmãos? Coloca a mão no teu peito agora e fala assim: eu sei que o Santo Espírito está em mim e Ele me fortalecerá. Então deixa o Espírito Santo te fortalecer e gerar uma verdadeira fé. Olha a continuidade do capítulo 11, no capítulo 12, versos 1 e 2, ele diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Fala comigo: não se cansem, nem desanimem. Olha quantas bênçãos que Cristo tem para mim e para você. Uma coisa que a gente aprendeu nessa série, que esses heróis aqui eram homens como eu e você, sujeitos às mesmas paixões, pecaram, falharam. Ser um homem e uma mulher de fé não é querer ser super homem ou super mulher, não. Ser homem e mulher de fé é saber da onde vem a nossa fé e permanecer nela todos os dias das nossas vidas. Olha sempre para Cristo. Somente Ele é o autor e consumador da verdadeira fé. Essa galeria de heróis que somos expostos hoje nesta manhã, que ela nos inspire a viver uma fé que confia verdadeiramente no poder extraordinário de Deus, a viver uma fé que confia inteiramente no cuidado do Senhor, a viver uma fé que vai além de qualquer circunstância, a viver uma fé que obedece à palavra de Deus, a viver uma fé que nós vamos passar. A avó da Soraya, dona Domervilla, quando eu a conheci, ela já tinha um Alzheimer bem avançado. Mas ela era uma mulher de fé. E era bonitinho quando ela via alguém dos netinhos, dos bisnetinhos dela chegando meio triste.
ela com aquela mãozinha pequenininha, engenhadinha, colocava a mão no rosto e falava: fica triste. Não, tudo passa. Jesus está no controle de todas as coisas. Então não desanime, não esmoreça, não retroceda. Tudo irá passar, mas as palavras do nosso Deus não, elas se cumprirão todos os dias. Siga confiante e vivendo uma verdadeira história de um homem e de uma mulher de fé. Amém? Você quer viver isso? Feche os teus olhos. Faz uma oração neste momento. E faça um compromisso com Cristo Jesus e diz: Senhor Jesus, eu quero hoje assumir este compromisso de viver para Ti, como o meu único e suficiente Salvador, como o autor e consumador da minha fé, e que eu venha andar todos os dias da minha vida, firme contigo, perseverando com o Senhor, todos os dias da minha história. Se existem coisas que estão te atrapalhando de viver essa fé, então fala: Senhor, tira isso da minha vida. Se existe algum vício, algum trauma, alguma angústia, peça: Deus, tira isso de mim hoje. Eu quero viver essa história de fé, como Abraão viveu, como Noé viveu, como Raabe viveu, como Samuel viveu, como Davi viveu. Eu quero viver essa história de fé. Pai, nesta hora, Deus, eu oro, Deus, por cada vida que hoje, ó Deus, toma uma decisão de buscar o Senhor e de viver para o Senhor de uma maneira mais profunda e verdadeira. Toma, ó Deus, essa vida, ó Deus, e que essa decisão seja verdadeira, profunda, profícua, e essa caminhada, ao começar hoje, ó Deus, seja constante, perene, ó Deus, e profunda. Que o Senhor venha nos conduzir a ter experiências cada vez maiores e mais profundas com o Senhor. Toma, ó Deus, essa entrega, que ela seja genuína. E se existe alguma opressão, se existe alguma obra maligna, que seja desfeita hoje em nome de Cristo Jesus. Se existe, ó Deus, traumas, coisas, ó Deus, que a mente ainda, ó Deus, não consegue se livrar, que hoje aconteça esse livramento, Senhor, essa libertação no precioso nome de Cristo Jesus. Eu sei, ó Deus, que hoje o Senhor quer erguer aqui hoje homens e mulheres cheios da verdadeira fé com o Senhor, ó Pai. E que nada então venha impedir esta obra do Senhor nos corações, mas que hoje o Senhor venha nos conduzir a viver essa verdadeira experiência com o Senhor, a Te amar sobre todas as coisas, a perseverar, ó Deus, mesmo em meio às dificuldades, a obedecer a Tua palavra com alegria, e a sempre olhar, ó Deus, para o autor e consumador da nossa fé. Toma, ó Deus, nossas vidas nesta manhã e nos conduz à Tua boa, perfeita e agradável vontade, todos os dias pelos quais iremos viver, e que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Celebramos hoje a mesa do Senhor. Para nós cristãos, é um memorial para relembrarmos quem é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé, nós assumimos um compromisso público de fé por meio do batismo para participarmos da mesa do Senhor. Por isso, queridos irmãos,
todos aqueles que já fizeram a sua confissão pública de fé, já passaram pelas águas, são convidados à mesa do Senhor. Se você é de outra denominação, fique à vontade para participar. Mas o nosso desejo é que você compreenda que esse momento é um momento de memorial. Aqui não acontece, você não vai comer da carne de Cristo e você não vai beber do sangue de Cristo. Aqui é um memorial em que nos lembramos, Cristo morreu na cruz do Calvário, em nosso lugar, pelos nossos pecados. Por isso, quando pegamos o pão para comer, nós pegamos o pão entendendo que isso representa a morte. E quando bebemos do cálice de suco de uva, isso representa a nova aliança com Cristo Jesus. Então não acontece transubstanciação nem consubstanciação. O que nos traz a memória, que Cristo morreu em nosso lugar. Fala comigo, Cristo morreu em nosso lugar, no meu lugar, pelos meus pecados, pelas minhas culpas. E que essa seja a tua verdade, que nós vamos proclamar até a volta de Cristo Jesus. Amém? Vou convidar o irmão Kim, o irmão Diogo, a nos ajudar a distribuir os elementos da ceia nesta manhã. E enquanto louvamos ao Senhor, os cálices chegarão até você, os cálices são individuais, e no momento oportuno, todos nós cearemos juntos. Aguarde este momento para todos nós cearmos juntos. Eu, pecador, miserável e ferido, estava cego e perdido, sem esperança para viver. O pecado separou-me, a morte me aprisionou. O abismo era profundo, mas seu olhar me encontrou. Um caminho criou sobre toda a escuridão. O seu trono deixou para habitar meu coração. Ali, naquela cruz, meus pecados carregou. Meu Jesus ressuscitou. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora estou na luz. Morreu em meu lugar, meus pecados carregou. Então no terceiro dia, meu Jesus ressuscitou. A morte foi derrotada, tenho vida eterna, enfim, pois eu fui transformado, meu Jesus morreu por mim. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu
Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todos o pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Levante seu cálice e diga junto comigo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Bebamos. Obrigado, Pai querido, Pai celeste. Obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados e nos dá a vida eterna, preciosa, no nome de Cristo. Obrigado por nos dar o Teu Santo Espírito a nos convencer do erro, da justiça, do pecado e nos levar a entender a Tua palavra e a viver a Tua palavra. Que nesta manhã, Pai Celeste, o Senhor gere em nós, homens e mulheres, com a verdadeira fé, que não retrocede, mas caminha todos os dias na Tua santa presença, até nos encontrarmos com Teu Filho nas mansões celestiais. Que andemos, ó Deus, em espírito e em verdade, que andemos em louvor e adoração, que andemos, ó Deus, a cada dia na Tua presença, no Teu querer, na Tua vontade. Continua a ecoar, ó Deus, a Tua palavra nesta manhã em nossas vidas. Continua, ó Deus, a promover a mudança em nós, para que de alguma forma os outros vejam a Tua luz em nós. É assim que oramos, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, vamos encerrar esta adoração. Que bom que você veio, que bom que você participou conosco. Vamos comer uma galinhada lá, bem gostosa, bem caseirinha, tutu, tem uma couve, tem um ovo cozido, bem gostoso, aquele temperinho de vó. O irmão Eurípides é muito bom, viu, irmãos? Salada, então, eu vou falar para você. Está dando fome? É esse o propósito mesmo. Quer um piqui? A gente providencia também. A gente manda trazer um piqui, uma gueroba, a gente providencia. Uma pimentinha tem. Participa conosco agora do almoço, tá bom? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as preciosas e santas consolações do Santo Espírito de Deus esteja na sua vida, na sua casa, na sua família, hoje e para sempre. Amém. Amém. A gente continua à noite às 18h30. Vamos encerrar louvando, dizendo esse estribilho: obrigado, Senhor Jesus. Vamos encerrar louvando assim: obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor
me tirou e agora estou